Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Ensinos Online. Pessoal, meu nome é Carlos Vargas, eu sou professor e a partir de agora nós vamos dar início à construção de uma planilha do fluxo de caixa. Para quem não viu o vídeo, eu vou deixar o link na descrição, a qual eu explico como que é o funcionamento dessa planilha. Então assim, ó, nesta aula, a partir desta aula em diante, nós vamos ter uma sequência de 5 a 6 aulas no mínimo, a qual eu vou ensinar para vocês a criarem do zero esta planilha de fluxo de caixa. Então nós vamos fazer uma planilha bem idêntica a essa, certo? Então vamos começar. Eu vou abrir um arquivo novo no Excel, a qual nós vamos começar a inserir as informações. Então assim, pessoal, a primeira coisa que nós vamos inserir na nossa planilha do fluxo de caixa, a primeira coisa vai ser o título. Então, que nem eu sempre ensino nas aulas, o título sempre ele é a base para mim entender que tipo de informações consta em determinadas planilhas, certo? Então, o primeiro título que nós vamos utilizar é o contas a pagar. Essa planilha de fluxo de caixa, ela na verdade ela possui 3 tabelas, a qual nós vamos criar as 3 e vocês vão entender qual é o funcionamento individual delas e depois como que elas trabalham em conjunto, certo? Então depois que nós digitamos contas a pagar, nós vamos pressionar a tecla Enter e a partir de agora nós vamos começar a colocar os subtítulos que são necessários para essa nossa primeira tabela. Então o primeiro subtítulo que nós vamos colocar é data. O segundo subtítulo vai ser descrição. Então, toda vez que eu preciso, vou colocar na minha planilha, por exemplo, as contas que eu tenho que pagar, eu preciso colocar a data de vencimento e eu preciso colocar a descrição dizendo que tipo de conta é essa. Por exemplo, se é a conta de um fornecedor, se eu tenho que pagar a conta do supermercado, água, luz, internet e assim por diante. Então, por isso que eu utilizo o campo descrição. O próximo campo que nós vamos criar é o valor. Próximo campo, situação. Só que nesse caso aqui nós vamos ter 3 tipos de situações. Nós vamos ter a situação 1, a situação 2 e a situação 3. Então eu vou explicar para vocês para que serve cada uma dessas situações no decorrer das aulas. Situação 1, situação 2 e situação 3. Depois que inserimos a parte de situação, nós vamos deixar essa coluna G em branco e vamos nos posicionar agora na célula H1. Essa célula H1, nós vamos digitar o campo valor inicial, que no decorrer das aulas vocês vão saber também qual é a finalidade desse campo, certo? Inicial. Bom, já inserimos as informações que precisamos. Então, o próximo passo que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos ajustar as colunas da nossa planilha. Então, a primeira coisa, nós vamos aqui na identificação da coluna A, vamos clicar com o botão direito e vamos pegar a opção largura da coluna. Lembrando que fazendo isso aí ele abre uma caixa de diálogo, a qual eu digito um determinado valor e através desse valor eu consigo aumentar ou diminuir a largura da minha coluna. Então para essa coluna aqui nós vamos utilizar uma largura de 15. Para descrição, nós vamos utilizar uma largura de 35. Para a coluna C, nós vamos utilizar uma coluna 20. A coluna situação, a coluna D e a coluna E, elas vão ter a mesma medida da coluna valor, então vai ser 20 cada uma.
Já a coluna situação 3, essa vai ter uma coluna 50. Então, nessa parte aqui nós vamos entender como que vai ficar a nossa planilha. A coluna G nós vamos dar uma largura mínima, menor para ela, vamos deixar em 3, pode ser, não precisa muito, porque é só manter a distância entre a tabela e esse campo valor inicial. E a coluna H nós vamos dar pode ser 20 também, a largura dela. Feito isso aí, nós já organizamos essa parte aqui da nossa planilha. Próximo passo é o seguinte, nós vamos selecionar da coluna A1 até a coluna F1 e vamos mesclar essas células. Lembrando que a mesclagem nada mais é do que pegar esse conjunto de células que eu selecionei e fazer a união entre elas. Pronto. Vamos colocar esse subtítulo aqui num tamanho 24 para dar mais destaque ao título, no caso. Eu vou colocar uma cor de fundo na célula preta e vou colocar a cor da letra em branco para dar mais destaque. E vou aplicar a opção negrito. Então, desta maneira aqui, eu deixei bem mais destacado esta célula do título. Bom, vamos trabalhar agora em cima dos subtítulos. Vou selecionar todos eles, vou mandar centralizar, vou aplicar a opção negrito e essas células aqui eu vou escolher um cinza. Pode ser nesse tom aqui mesmo do cinza, tá? Mas lembrando, pessoal, que essas formatações que eu estou utilizando aqui, elas são todas da minha escolha. No caso, vocês ficam à vontade para escolher a formatação, cor e tudo mais da forma que vocês acharem melhor, certo? Feito isso aí, nós vamos selecionar esse conjunto de células aqui da célula A3 até a célula, pode ser até a célula F15. Feito isso aí, vamos colocar uma borda nessas células para deixar bem organizada essa nossa tabela. E para finalizar essa parte, pessoal, nós vamos vir aqui na célula que tem o valor inicial. Nós vamos mandar centralizar essa opção valor inicial e vamos também clicar nesta opção aqui, ó, alinhar ao meio, para deixar essa letra, essa escrita aqui bem no meio da célula. Feito isso aí, eu vou aumentar um pouquinho, vou colocar um tamanho 14 para dar um destaque. Vou fazer que nem eu fiz no título, vou colocar o fundo preto e vou colocar a cor da fonte branca. E para finalizar, eu vou colocar um negrito para dar um destaque e na célula H2 eu vou colocar uma borda. Então, como vocês puderam perceber, pessoal, nós acabamos de configurar a nossa planilha inicial do fluxo de caixa. No decorrer das aulas nós vamos criar as outras duas e depois nós vamos começar a entrar com a parte das fórmulas. Para finalizar, nós vamos vir aqui na aba onde está escrito planilha 1 e vamos renomear essa aba aqui para contas a pagar. Então vamos dar um duplo clique em planilha 1, notem que ele libera a edição para nós e vamos digitar contas a pagar. Pressiono Enter para confirmar e está renomeada a aba da minha planilha. Para finalizar, menu arquivo, salvar. Eu vou escolher, no caso aqui, vai ser na área de trabalho, que eu vou salvar essa planilha, área de trabalho, e eu vou salvar ela como fluxo de caixa. Feito isso aí, clico no botão salvar e notem que automaticamente o Excel já renomeia aqui em cima de pasta 1 para fluxo de caixa e simbolizando que nós salvamos a nossa planilha, certo?
Então assim, pessoal, a primeira aula seria isso. Como vocês puderam perceber, não é nada complicado fazer uma tabela no Excel. Na aula 2 nós vamos fazer a segunda planilha, que vai ser a pedidos, e depois nós vamos fazer a terceira planilha, que seria fluxo, certo? Então, espero vocês na próxima aula, tá? Espero que tenham gostado, espero que curtam, compartilhem também o nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações, tá? E desejo um bom descanso a todos.